Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest nessa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Estamos aí em mais um fechamento de mercado, né, pessoal? Mais uma semana aí movimentada. E hoje eu trago a notícia boa para alguns, né? Pode ser boa também para outros, que o TRX-F11, né, um fundo aí de varejo, ele vai estar entregando dividendo extra, pessoal. Sim, ele vai pagar mais do que ele paga normalmente. Acima do valor que ele já paga, vai estar entregando dividendo extra por cota. E quando que ele vai fazer esse pagamento? Por que que isso está acontecendo, não é? Hoje a gente vai ver, vou estar mostrando para vocês quando que ele vai pagar, por que que ele vai pagar um dividendo extra, o que que aconteceu, né? Eu tenho mais ou menos uns 12 mil reais investidos no TRX-F11, 117 cotas, vamos ver quanto que eu vou receber por cota. E claro, se você também vai poder receber, você que está comprando agora. Será que você vai receber esse dividendo extra também? Então, um vídeo completão. Fica comigo até o final desse vídeo, vai valer a pena, mesmo que você não tenha o TRX-F11, porque a gente também vai falar de tipos de contrato. Esse ativo ele tem muitos contratos atípicos na carteira. Isso é bom ou é ruim? A gente vai falar sobre tipos de contrato também, que é uma dúvida que muitos investidores têm e quem investe em fundo imobiliário precisa saber disso, tá? Então tem que entender algumas coisinhas. Sem mais delongas, vamos aqui, ó. Primeiramente, vamos ver no site aqui, né, no moneytimes.com.br, onde ele vem destacando, né, que fundo imobiliário triplica resultado e irá distribuir dividendos extraordinários, além da recuperação do IFIX, né? Descendo aqui, pessoal, eles já mostram que é o TRX-F11, tá, pessoal? TRX Real Estate, que ele divulgou os resultados do fundo imobiliário de agosto, que foi de um pouco mais de 56 milhões, que representa mais de 3 vezes o valor registrado em julho. Quanto que ele vai estar pagando de extra aí, né, pessoal? O que que aconteceu? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: você tem fundos imobiliários na carteira, você precisa acompanhar, né, pelo menos os fatos relevantes e o relatório gerencial dos ativos que você tem. Faz esse esforço para ler ali, ver se tem algum fato relevante, né? Porque normalmente isso aí sai em fato relevante. E no relatório gerencial tem o comentário do gestor. Pelo menos leia aquela primeira parte para entender, né, de cada fundo que você tem. Além de você estar aprendendo, né, vai desenvolvendo ali, você também vai ficando ali antenado sobre o seu fundo imobiliário que você comprou, porque você tinha um objetivo com ele, né? Você tem que ficar sempre atento nos fundos imobiliários, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: por que que ele paga um dividendo extra, gente? Aqui a gente vai ver o valor que ele já paga normalmente, ó. Você vê que é bem padrão, tá? Então tá na casa aí dos 90 centavos, né, que ele vem pagando. Só que de vez em quando a gente tem os ups aqui, não é? Por exemplo, dezembro de 2023 ele entregou um resultado maior. Depois ele entregou aqui também, ó, em junho de 2024. E temos aqui algumas situações. A primeira situação, que ele entrega às vezes esses pumpzinhos aqui, um dividendo a mais, que de 6 em 6 meses o fundo imobiliário ele tem que te entregar 95% do lucro. Então muitos fundos imobiliários, quando ele está recebendo o aluguel ali, ele te entrega todo mês, mas ele não é obrigado a fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso de 6 em 6 meses. Mas, cara, é comum todo fundo imobiliário entregar todos os meses, né? Já virou ali meio que uma tradição dos fundos imobiliários. Só que no 6º mês, o fundo imobiliário ele pode reter uma parte desse lucro. No 6º mês, ele vai lá e te entrega o restante do lucro. Então, por lei, ele tem que fazer isso. Por isso que, às vezes, de 6 em 6 meses, ele dá um pumpzinho. Quem fazia muito isso também era o HGLG11. Né? E, recentemente, ele parou de fazer um pouco isso aí. Então, de 6 em 6 meses, o dividendo vem um pouquinho maior. No caso do TRX-F11, o que que aconteceu? Vamos olhar no relatório. A gente precisa dar uma olhadinha no relatório, tá? Então, aqui, esse é o relatório do TRX-F11, tá, pessoal? Você pode dar uma olhadinha depois, ler direitinho. Aqui tem o objetivo do fundo, né? Deixa claro nesse objetivo aqui, ó, que é uma gestão ativa, né? Onde ela tem ali o foco na distribuição de renda os seus cotistas através dos aluguéis e também de vendas de imóveis, né? Então, realizando alguns lucros ali de vez em quando, tá? E também ele tem contrato com grandes empresas pro longo prazo. Isso é muito bom, traz mais segurança para a gente. E a gente vai ver isso daqui a pouco lá embaixo, né? Então a gente já viu o objetivo do ativo. Isso aqui é muito interessante também para você saber o fundamento do ativo. Como gestão passiva,
focam na renda com aluguel e de vez em quando realizam umas vendas ali e também foca nas grandes empresas com contratos de longo prazo. Se ele passa a fazer diferente disso, né, ele perdeu o objetivo dele, perdeu o fundamento. Deu para entender mais ou menos aí o que seria o fundamento, que é algo muito pessoal, né? Agora, descendo aqui, a gente já tem aqui de cara um fato relevante, tá? Onde ele trata aí sobre o que aconteceu. Então, teve venda de imóveis, né? Então, ele realizou venda de algumas das suas lojas. TRX F11 é um fundo de varejo, então ele tem lojas de rua, aqueles atacarejos, Açaí, Pão de Açúcar, tem lojas da Leroy Merlin. Então ele é dono dessas lojas e aluga para essas empresas. E nós somos donos do fundo da cota do fundo imobiliário e somos sócios também desses imóveis, tá? Só que nós não temos vínculo nenhum com as empresas. A gente apenas recebe o aluguel. Ah, e se a Leroy Merlin sair de lá ou falir? Não tem problema, o imóvel fica lá, a gente aluga para outra empresa, a gestão faz isso e a gente continua depois recebendo aluguel. Pode ficar até um período ali recebendo aluguel menor, mas isso faz parte. Por isso que o gestor diversifica, alugando um pouquinho para cada empresa. E aí a gente já tem um problema no TRX F11, que ele é muito concentrado na empresa Açaí. Ele tem uma concentração grande, mas a gestão já vem trabalhando para diminuir essa concentração. Inclusive essas vendas, né, está dentro dessa estratégia. Veja, então aqui ele mostra, né, as lojas vendidas. Então aqui ele realizou a venda, né, de alguns ativos que pertencem ao TRX F11 e ao TRX B11. E aqui, ó, além da venda, ele também comprou outros ativos. O TRX F11 comprou mais 3 ativos, tá? E assim que ele tiver a posse das lojas, ele já também começa a receber aluguel do inquilino aqui, tá? Então ele já compra a loja ali já para receber aluguel. Então ele vendeu uma quantidade de lojas e comprou outra quantidade de lojas e teve aquele lucro que a gente viu lá na reportagem, tá, pessoal? Aqui, ó, lucro de 56 milhões. E toda vez que o fundo imobiliário tem lucro, o que a gente falou lá no início? Se ele tem lucro, ele tem que repassar esse lucro, 95% desse lucro para os seus cotistas. E aqui entra um ponto crucial. 95% desse lucro que ele tem que repassar para os seus cotistas, mata de uma vez por todas, assim eu espero. Em nome de Jesus, eu falo isso aqui o tempo inteiro, mas eu espero. Mata de uma vez por todas essa esperança de ver um fundo imobiliário crescer igual a ação. Por quê? Porque o lucro que o fundo imobiliário tem, ele tem que repassar para o cotista. Então ele pegou 56 milhões, ele poderia comprar outro imóvel, mas por lei, ele tem que repassar para todos nós. Então é nessa brincadeira que o seu patrimônio vai crescendo, através da renda, do dividendo que você recebe. O provento chega, seu patrimônio cresce porque você reinveste. Mas a valorização exponencial não acontece, porque se fosse uma ação, ela pega aquele lucro e reinveste na empresa. A empresa vai crescendo, vai expandindo, vai abrindo mais filiais. O fundo imobiliário não. Ele vai depender basicamente de quê, pessoal? Das novas emissões de cota, né? E desses 5% restantes de lucro ali para tentar crescer. Então ele fica meio que engessado. Por isso que tem toda hora nova emissão de cotas. Nova emissão de cotas. Para o fundo ou pagar uma alavancagem, né, uma dívida, ou para ele comprar mais imóveis e estar crescendo ali, né? O crescimento da cota do fundo imobiliário é natural na valorização do imóvel para o longo prazo. Longo prazo acima de 10 anos, tá? Então a gente entendeu aí. Quanto que ele vai pagar, Abel, e quando será? Quem terá direito de receber esse dividendo extra? Aqui abaixo, vamos encontrar aqui, ele vai falar direitinho referente a isso. Tá aqui, pessoal, ó. Essa distribuição extraordinária que tá aqui, ó, ela será realizada em dezembro de 2024, o que abre espaço para quem está comprando agora. Então, quem está acumulando cota do TRX F11, né, vai estar recebendo esse extra também, com pagamento em janeiro de 2025. Então, você que é investidor do TRX F11, você não vai investir só por causa disso. É você que gosta do ativo e que vai investir no TRX F11, pensa em investir nele, porque gosta do ativo, não por causa disso aqui, tá? Vai estar recebendo lá em janeiro. E quanto que ele vai pagar? Entre 1,50 a 2,50 por cota. Então, fica nessa média aí, entre 1,50 a 2,50 por cota. Tá? 1,50 é o mínimo que ele entregaria em janeiro de 2025. Então, eu tenho 12 mil reais investidos nele. E tenho aqui, ó, 117 cotas. Então, um fundo que eu tenho um pouco mais de um ano na carteira, já recebi R$ 1.217 de dividendo, tá? Viu?
que valorização, valorizou R$ 92,00, mas dividendo, ele me entregou R$ 1.217,00. É no dividendo que a gente vai ganhar dinheiro, tá? E eu já fiz até a conta. Se ele pagar R$ 2,50 e até lá eu tiver somente essa quantidade de cotas, eu vou receber em um mês R$ 292,50. Então faça a sua conta aí. Claro que eu calculei em R$ 2,50, pode ser bem menos, tá? Então tem mais coisas aqui, gente. Lembra que eu falei que essa venda é até boa, pode ser estratégica, que ele vendeu algumas lojas do açaí. O que acontece? Lojas que estavam locadas para o açaí, tá? O que acontece, gente? A exposição do ativo, olha só, a receita de aluguel por inquilino aqui, ela era muito alta no açaí. A gente agora está diminuindo aí essa exposição, né, no açaí, porque fica muito concentrado. E aquela questão de diversificação. Beleza, pô, tem as lojas ali, né, do açaí. Ah, o açaí saiu, faliu, alguma coisa aconteceu. Beleza, ele vai diminuir um pouquinho o nosso aluguel. Só que 30% ali da receita de aluguel cai bastante, né? Muito dinheiro. Então ele vai diminuindo essa exposição aqui para trazer um equilíbrio para a carteira. Então é importante também a gente ficar atento nisso aqui. Essa exposição muito grande já traz um risco maior, mas eles vêm resolvendo isso aqui e tá show de bola. Outra coisa que eu falei por último para a gente fechar é sobre tipos de contrato. Viu lá em cima que a gente leu o seguinte, que o fundo ele tem ali, o objetivo do fundo é contrato com grandes lojas, grandes empresas, grandes marcas, com contrato bem longo. E é isso a gente vê aqui, ó, pessoal. Vencimentos em 2032, contrato com vencimento em 2035. Então, realmente, são contratos longuíssimos. E a maior parte desses contratos são contratos atípicos. Vendo? Atípico, atípico. Aqui também, ó, atípico. Agora, a gente precisa entender, se você investe em fundo imobiliário, o que é um contrato típico? E o que é um contrato atípico, Abel? Vamos lá, vamos começando com um contrato típico. A gente está vendo ali que tem um contrato típico de cara ali. O contrato típico é um contrato comum e ele está dentro da lei do inquilinato. Normalmente é um tipo de contrato mais curto, um contrato de até 5 anos, tá? E essa correção ela é feita pelo índice de inflação. Normalmente é o IPCA, então ele vai sendo corrigido pelo IPCA ali, tá? É um contrato bem típico, um contrato comum. Lembra que a gente fala, o aluguel, ele protege a nossa renda da inflação, né? Porque ele tem aquela correção do IPCA. Imagina, se não tivesse a correção, o camarada com contrato de 2035, ele ia pagar o mesmo aluguel que ele paga hoje lá em 2035? Pô, não, esse é o contrato típico, o primeiro que a gente viu aqui. Então, ele vai sendo corrigido ali também para a gente não perder, né, o valor de compra do aluguel recebido, tá? E agora o contrato atípico, para fechar. Contrato atípico normalmente são contratos mais robustos, eles não precisam seguir a lei do inquilinato. Eles são contratos, a grosso modo, negociados fora da caixinha. Por exemplo, um fundo imobiliário pode construir um imóvel sob medida para uma empresa, somente para alugar para ela, um contrato atípico. É um contrato sob medida para aquela empresa, que vai atender às necessidades específicas dessa empresa. Às vezes um galpão refrigerado em alguma parte, ou uma sala ali especial, com blindagem ali contra incêndio e pererê. Então é um contrato de um imóvel feito específico para aquela empresa ali. Esse é o tipo de contrato atípico, tá? Outro tipo de contrato atípico é quando a empresa ela é dona do imóvel, né? Ela é dona daquela loja ali, ou do galpão logístico, que seja, ela é dona. Só que ela precisa capitalizar e ela tem o dinheiro do imóvel ali parado. Então ela pega esse imóvel, ela vende para o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário paga a empresa, que é dona do imóvel, e agora ela passa a pagar aluguel para o fundo imobiliário. Então ela capitalizou, pegou aquele dinheiro ali, pôde investir, e agora ela vai passar a pagar um aluguel para o fundo imobiliário. E normalmente esse contrato é muito longo. Então, contrato atípico também. Então, contrato diferenciado. E esse é o fundamento do TRX-F11, ter grandes marcas, né, com contratos longos. Tá bem claro isso aqui pra gente, né, pessoal? E você, o que você vai fazer? Você vai estar investindo no TRX-F11 também? Você já investe nele? Você gosta do ativo? Eu tenho 2 nesse estilo aí, né? Varejo, renda urbana. Tem o HGR11 e o TRX-F11. Esses são os meus 2 ali nesse setor. Então eu continuo comprando se ele tiver num preço bom. No momento não estou comprando tanto, mas quero voltar a comprar porque minha posição está baixa nele, se eu for comparar com os outros ativos na carteira. Certo, pessoal? E aqui no final, pessoal, vai estar aparecendo outro vídeo para vocês assistirem, né? Nesse tipo de vídeo aqui, eu falo sobre o meu trabalho, né? Sobre os bastidores.
Dinheiro a gente tem aqui, mas de onde veio esse dinheiro? Como que a gente conseguiu fazer isso aqui em praticamente 2 anos? Né? Através do meu trabalho, que eu mostro detalhes aqui e você pode replicar isso também. Então assista esse vídeo que está aparecendo aqui no meio, que vai te ajudar muito também a ganhar talvez uma renda extra aí e te ajudar nos seus aportes. Tamo junto, até o próximo vídeo.